técnicas para você fechar 2 a cada 3 propostas que você apresenta. Tenho certeza absoluta que você já apresentou um orçamento e estava até confiante que aquela pessoa ia fechar com você, já começou até a fazer planos do que você ia fazer com aquele dinheiro, só que de repente aquela pessoa sumiu. Ou então ela até te deu um retorno, mas não era o retorno que você estava imaginando. O retorno foi mais ou menos assim: conversei com meu marido, eu acho melhor a gente esperar um pouco. Ou então, a gente achou o preço um pouco fora do orçamento, a gente vai ver. Resumindo, você acabou não fechando o projeto. A parte mais difícil você fez, que foi atrair a atenção daquela pessoa, fazer ela dar o primeiro passo, ou seja, pedir esse orçamento, e bem na hora da apresentação da proposta, deu errado. Será que você errou na precificação? Será que você errou na apresentação da proposta? Bom, sabendo o que eu vou te falar nesse vídeo, eu te garanto, você não vai errar mais. E você já pode finalmente começar a fazer planos do que você vai fazer com esse dinheiro, porque a cada 3 propostas que você apresentar, 2 você vai fechar. E qual o primeiro passo para isso acontecer? Primeira coisa, você precisa qualificar essa pessoa através do conteúdo. Como assim? Por mais que essa pessoa ela tenha um contato offline com você, ou seja, essa pessoa ela te conheça pessoalmente, o online valida o offline. Eu vou até citar um exemplo. Se eu agora, nesse momento, te falar assim: nossa, você está procurando um fotógrafo, né? Eu conheço um fotógrafo incrível, as fotos dele são maravilhosas, eu já fiz um ensaio com ele, eu amei e tal. Eu vou te passar o WhatsApp dele pra você pedir um orçamento. Você pode até pedir um orçamento para esse fotógrafo, mas eu tenho certeza absoluta que antes disso, antes de pedir um orçamento para esse fotógrafo, por mais que você confie em mim, você vai falar: e qual que é o Instagram dele mesmo? Você vai conferir se o trabalho dele condiz com a referência que eu te dei. Então, por mais que essa pessoa te conheça offline, provavelmente ela vai no seu Instagram e vai dar uma olhada no seu conteúdo. Ela vai olhar o que você produz, ela vai olhar se você tem autoridade, ou seja, se você parece saber do que você está falando. Se acontecer algum problema na obra, será que você vai saber responder? Será que as dúvidas que ela tem estão solucionadas ali no seu conteúdo? Então ela vai avaliar absolutamente tudo, inclusive se ela gosta de você ou não, se ela vai com a tua cara ou não. Então o seu conteúdo, ele precisa qualificar essa pessoa. Quando você faz isso, essa pessoa já chega até você, quando ela te pede um orçamento, ela não quer só fazer um projeto. Ela conhece aspectos da sua rotina que fazem com que ela goste de você, com que ela vá com a tua cara. Então a pessoa já chega muito mais qualificada quando você faz isso. E não, o Instagram não é pra você só postar uma foto do CAD pra mostrar que tá trabalhando, ou então pra você encher o seu feed só com render, ou pra você postar uma vez ou outra e ninguém nem lembrar o que você faz. E como produzir o conteúdo certo pro Instagram? Primeira coisa que você precisa entender é que seu conteúdo precisa gerar desejo pelo que você faz. E como gerar desejo pelo que você faz? É mostrando para a pessoa como a vida dela pode ser melhor depois dessa transformação. Então, supondo que você vai postar sobre um projeto de uma cozinha, quais as vantagens que a pessoa tem em ter uma cozinha nova, em ter uma cozinha organizada, em ter uma cozinha transformada? É isso que você precisa listar, são os benefícios daquela transformação. E como você vai fazer isso no seu conteúdo? Se a gente fala todos esses benefícios de uma maneira muito técnica, por exemplo, essa bancada é uma bancada gigante, não sei o quê, e é ótimo porque não. Isso é chato. Talvez a pessoa nem leia, talvez essa pessoa nem se interesse. Agora, quando você conta uma história, aí sim essa pessoa vai parar para te ouvir. Então, como você pode fazer isso? Você pode contar a história do seu cliente, contar quem é o seu cliente. Então, o seu cliente é um casal recém-casado que está indo morar num apartamento alugado. Quando você faz isso, você dá contexto para a história e você faz com que a pessoa que está lendo se identifique. Então, se eu sou uma recém-casada que estou indo morar em um apartamento alugado e não estou curtindo muito aquela cozinha, aquilo já vai me chamar a atenção, eu já vou parar para ler. Isso vai gerar identificação. Depois, você pode contar os problemas que levaram essa pessoa a te procurar. Então, esse casal recém-casado que está morando num apartamento alugado, estava incomodado porque a cozinha era desatualizada, era escura, enfim, você aponta os problemas. Isso vai fazer com que eu, que estou nessa mesma situação, olhe para aquilo e pense: nossa, a cozinha aqui de casa tá com o mesmo problema. Além disso, você vai contar o desafio, ou seja, o que o cliente queria. Então esse casal, ele queria reformar a cozinha, dar uma cara nova para a cozinha, mas ele não queria gastar muito porque era um apartamento alugado. Então ele queria fazer isso sem gastar demais, sem quebrar nada. De novo, isso vai gerar identificação. Você vai contar também como você resolveu esse problema de uma maneira nada técnica. E como você vai saber se está técnico ou não? Pede para uma pessoa que não seja da área ler essa legenda e pergunta para ela: tá
legal? Tá dando pra entender? Eu costumo falar que um texto bom, e um texto bom pode ser de uma legenda, de uma foto, como eu tô exemplificando aqui, ou então pode ser o roteiro de um Reels, pode ser alguma coisa que você tá falando nos stories. O importante é, até uma criança de 10 anos tem que conseguir entender o que você tá falando. Se uma criança consegue entender e prestar minimamente atenção, quer dizer que seu conteúdo está interessante. E por último, como está a vida dessa pessoa depois dessa transformação? Então, depois que reformou a cozinha, agora tudo tem um lugar e até as brigas do casal diminuíram, porque antes eles brigavam muito por conta da falta de organização. Então, a sua comunicação tem que estar alinhada. Esse projeto que você está mostrando não tem que ser um projeto só para cumprir tabela. Ele tem que ser um projeto que o público-alvo que você deseja atrair. Além disso, a sua comunicação precisa estar alinhada com o público que você quer atrair. Não adianta nada você querer atrair um público alto padrão e postar um projeto Minha Casa Minha Vida. Você consegue perceber que as pessoas que estão procurando um projeto alto padrão não vão se interessar por esse tipo de conteúdo? E o caso contrário também é a mesma coisa, né? Se você quer fazer projetos em escala, quer fazer projetos mais baratos, mais simples, não gastar tanto tempo no detalhamento, não precisar fazer um acompanhamento tão minucioso, e você posta só projetos grandes, só projetos luxuosos, você vai repelir esse tipo de cliente que você quer atrair. Então, sua comunicação precisa estar alinhada com ele. Esse projeto que você está postando faz sentido ali para o público que você quer atrair? Qual vai ser o tom de voz da sua marca? Você vai falar de um jeito mais formal ou de um jeito mais informal? Lembra, simples não quer dizer formalidade ou não. Simples quer dizer entendível. Só gente burra tenta parecer inteligente. Como assim? Você não precisa falar de um jeito técnico. Você precisa falar de um jeito que todo mundo entenda. Além disso, a sua comunicação como profissional está fazendo sentido para esse público? O que esse público espera de uma arquiteta? Como ela se veste? Como ela fala? Como ela gesticula? Tudo isso precisa estar alinhado. Com o conteúdo certo, essa pessoa provavelmente, em algum momento da vida dela, vai te pedir um orçamento. E aí vem a segunda parte, você vai marcar uma reunião para apresentar essa proposta. E no momento que você for apresentar essa proposta, mais importante do que o que você tem a dizer é saber escutar essa pessoa. Então a primeira coisa é deixar essa pessoa absolutamente à vontade com você. Então conversa, escuta, faça perguntas, esteja de fato interessado em ouvir o que essa pessoa tem a dizer. Eu tive uma aluna numa das primeiras turmas do Método Escritório 6K em 5 semanas e ela foi apresentar uma proposta para o cliente e ela apresentou uma proposta de um projeto completo. Esse cliente não fechou com ela, sumiu. Ela fez o follow-up, que é uma das coisas que a gente vai falar aqui. E aí ela conversou com esse cliente e ela percebeu que esse cliente era um cliente que não ficava em casa, ele não tinha tempo de fazer uma obra tão grande. Ele não queria o que ela propôs, ele queria uma consultoria, ele queria uma coisa mais rápida para resolver um problema pontual. E ela fez essa segunda proposta para ele, uma proposta reduzida, com um orçamento reduzido, com entregas reduzidas, e ele fechou na hora. Se ela tivesse escutado, se ela tivesse feito as perguntas certas, ela poderia ter fechado com ele naquele momento. Muitas vezes a gente está muito preocupado em se mostrar, em mostrar o nosso projeto, em mostrar o nosso preço, em mostrar em como a gente detalha bem, coisas que o cliente nem está interessado, e a gente está pouco interessado em ouvi-lo. Então o primeiro passo é conversar com essa pessoa, perguntar de onde ela te conheceu, perguntar se ela conhece alguém que já fez um projeto com você, de repente é alguma indicação de algum cliente seu. Perguntar se essa pessoa está se incomodando com alguma coisa específica daquele lugar que ela te pediu um orçamento. Então, se for um orçamento para reformar um banheiro, tem alguma coisa específica que está incomodando essa pessoa? Tenta entender quais os benefícios essa pessoa está buscando. Ela pode estar buscando economizar, ela pode estar buscando praticidade, ela pode estar buscando rapidez, ela pode estar buscando assertividade nas escolhas. É muito importante a gente entender isso para, na hora de apresentar a proposta, saber intensificar o argumento que vai de fato mexer com essa pessoa. Vou citar um exemplo. Há um tempo atrás, eu fui fazer um orçamento para um casal. Esse casal tinha acabado de comprar a primeira casa, eles vão se casar e vão morar nessa casa. E eles estavam buscando assertividade nas escolhas e economia. Então eles queriam fazer uma reforma, eles iam quebrar algumas coisas e tal, mas eles queriam que aquilo durasse muito tempo, ou seja, que fosse atemporal, que as escolhas fossem certas, que eles curtissem o resultado e queriam economizar. Então, durante a apresentação da proposta, foi exatamente esses benefícios que eu frisei. Isso fez com que eles fechassem o projeto bem ali. Depois que eu acabasse de fechar a proposta, eles já saíram de lá com um contrato assinado. Mas e como apresentar essa proposta? Eu gosto de usar a fórmula ADVA, que significa autoridade, desejo, benefícios e ancoragem.
Então essa proposta ela não pode ser só um documento do Word, ela tem que ser de fato uma proposta estruturada para que a pessoa saia de lá convencida que você é o profissional certo para fazer a transformação que ela está buscando. E o primeiro passo para isso é transmitir autoridade. Você confiaria milhares de reais na mão de uma pessoa que aparentemente não sabe muito bem o que faz? Então você precisa primeiro contar a sua história, se apresentar de fato. Então meu nome é fulano, escritório, X, a gente atua no mercado há tanto tempo, a gente já fez tantas casas, ou a gente já fez tantos projetos, ou a gente tem tantos metros quadrados construídos. Então você precisa fazer com que a pessoa ouça o que você está falando e leia o que você está falando no caso da proposta e já pense, nossa, realmente eu posso confiar nessa pessoa. O segundo passo é o desejo. Então, se essa pessoa está te pedindo um orçamento de uma casa inteira, você pode pegar fotos de projetos que você já fez de casas e colocar nessa proposta. O objetivo, por mais que ela tenha vindo do Instagram, por mais que ela já conheça previamente o seu trabalho, é fazer ela relembrar daquilo e gerar desejo. Ela se enxergar ali naquele espaço, sabe? Ela pensar, nossa, eu quero a minha casa exatamente desse jeito. Então, coloca projetos semelhantes ao que essa pessoa está te pedindo. Eu lembro que um tempo atrás eu estava apresentando uma proposta para um cliente e aí era um projeto de um espaço gourmet e eu coloquei 3 imagens assim de espaços gourmets que eu já tinha feito. E aí depois de um tempo, fui fazer o projeto para esse cliente, a gente começou a conversar mais e um dia ele falou, nossa, quando você me mostrou aqueles projetos que você já tinha feito, na hora eu tive a certeza que eu ia fechar com você. Então você precisa despertar isso no seu cliente também, sabe? Fazer ele se enxergar ali. E quando você estiver apresentando essa proposta, conta pra ele, fala, esse espaço gourmet de fulano, a gente fez isso, a gente fez aquilo. Lembra de ressaltar os benefícios que você descobriu que ele está buscando. Faz ele se interessar por aquele projeto, faz ele se imaginar ali. Sabe, já imaginou você fazendo um churrasquinho aqui? Já imaginou você recebendo seus amigos aqui? Faz essa pessoa sentir desejo pela transformação que você está oferecendo para ela. E durante toda a proposta, você vai ressaltar os benefícios do seu trabalho e principalmente os benefícios que você descobriu que essa pessoa está buscando. Quando chegar na parte do preço, essa pessoa tem que estar imaginando que o preço que você vai cobrar é muito maior do que de fato é. Sabe quando você chega numa loja chique, você ama uma determinada bolsa, você já vai pensando, nossa, se for até tantos reais eu compro, mas acho que é mais. Acho que é mais. Não sei. E aí quando você descobre o preço, você pensa, nossa, só isso? Vou levar. O preço soa como uma boa notícia. Não porque necessariamente é algo barato, mas é porque você imaginou que aquilo custava muito mais. Então, quando a gente consegue gerar desejo, mostrar os benefícios, ou seja, a pessoa entende que ela está ganhando muito mais do que aquilo que você está cobrando, e mostrar autoridade, ou seja, mostrar para a pessoa que com você ela vai conseguir a transformação que ela tanto deseja, independente do preço que você está cobrando, ele vai soar como uma boa notícia. Tem até o caso de uma aluna, ela me contou que ela cobrou 15 mil em um projeto, ela estava super insegura ali na hora de cobrar esses 15 mil, e a cliente fechou na hora. Por quê? Por conta desses 3 passos. Então você vai qualificar as pessoas através do seu conteúdo, você vai saber ouvir essa pessoa e descobrir os benefícios que ela está buscando, e você vai apresentar a sua proposta através do método ADVA. E uma dica extra, depois que você apresentar essa proposta, deixa pontas soltas, sabe, para você entrar em contato com essa pessoa depois. Coloca que essa proposta é válida até um dia X e próximo a esse dia você entra em contato de novo com essa pessoa caso ela ainda não tenha te dado um retorno. É muito importante a gente fazer o follow-up e de fato negociar com essa pessoa, descobrir por que ela não fechou com você. De repente ela ficou com alguma dúvida, de repente ela tá, sei lá, indecisa com alguma coisa e com um argumento seu ela acaba fechando aquilo na hora. De repente, se você der um desconto que pra você vai ser irrelevante, vai ser o suficiente para ela se tornar sua cliente. Então a gente tem que entender que é um negócio. E negócios são maleáveis, a gente precisa ser flexível também. E fazer um follow-up é extremamente importante. Espero muito que você aplique todas essas técnicas e depois me conta aqui o resultado. Um beijo, tchau!